No primeiro bloco, a gente falou sobre o caso do Nego Di, o influencer que vendeu produtos pela internet, mas que nunca foram entregues. Pessoal, isso acende um debate importante sobre golpes na internet, mas não só no mundo digital, como também em compras feitas em lojas físicas. Você sabe se o site ou mesmo o perfil na rede social que você está comprando é de confiança? E caso for enganado, sabe o que fazer? Pois é, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor está aí para isso, para nos amparar, nos proteger, mas muita gente desconhece na prática os seus direitos. Então, para entender isso e quais são os seus direitos, eu vou conversar agora com o Dr. Cairon, que é advogado especialista em crimes digitais. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Quero começar te perguntando quais são as violações mais comuns. Você me ouve, doutor? Boa tarde. Boa tarde, eu estou bem. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. As violações mais comuns hoje pelo nosso escritório, que a gente tem visto no dia a dia, são, por exemplo, casos de fraude em cartão de crédito, mediante o uso não autorizado de informações do cliente em sites duvidosos. O golpe do phishing, por exemplo, consiste no envio de e-mails ou mensagens falsas que imitam empresas legítimas para roubar informações pessoais. A venda de produtos falsificados em um todo, sites de vendas falsos também através da criação de páginas online fraudulentas que atraem clientes com preços baixos, mas não entregam os produtos, e o hackeamento de redes sociais, naqueles casos que nós conhecemos que falsários anunciam produtos de eletrodomésticos, por exemplo, como se fossem os próprios usuários e acabam lesando esses consumidores. Então, a gente teria esses também, digamos, como os crimes que têm sido os mais comuns relacionados às compras online, doutor? Com certeza, com certeza. É isso que a gente tem visto no dia a dia do escritório. Entendi. Tem um tempo específico ou algo que aconteceu, por exemplo, há mais de um ano, digamos assim, a pessoa ainda pode buscar os seus direitos? Quer dizer, ela foi violada por uma loja ou ela caiu em um golpe há mais de um ano, mas, enfim, independente do motivo, somente agora ela tem o entendimento e vai buscar os seus direitos. Ainda dá tempo ou não? Feito. Ainda dá tempo, sim. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 27, ele estabelece um prazo de 5 anos na esfera civil. E falando em fraude eletrônica ou estelionato eletrônico, no campo penal ainda, essa representação do consumidor ela deve ser feita em até 6 meses para que então esse crime seja investigado pela autoridade policial. Então, sim, 5 anos na esfera civil e 6 meses na esfera penal. Isso, doutor, para casos, por exemplo, se a gente está falando de uma loja, enfim, uma empresa que existe, mas que cometeu uma fraude. Isso não falando de golpes, que é o caso que a gente estava tratando, por exemplo, usando o exemplo do que aconteceu em relação ao Nego Di. Quer dizer, foi um golpe, nem houve a entrega do produto. Serve para esses casos ou não? Perfeito. Serve para esses casos na esfera civil com relação ao CNPJ, né, dessa empresa, aplicando-se ali o artigo 27, e no caso de uma demanda penal contra eventual responsável, eventual sócio, essa vítima tem que realizar a representação dentro do prazo de 6 meses para que a autoridade policial tome as medidas cabíveis, mediante a instauração de um inquérito policial e prosseguimento da ação penal. Então, são duas esferas diferentes. A civil, que é 5 anos, o consumidor então pode ajuizar sua demanda perante o Poder Judiciário dentro do prazo de 5 anos, e na esfera penal deve procurar a autoridade policial em 6 meses. Entendi. E muitas vezes, né, doutora, a gente está até falando aqui, as pessoas elas não conhecem, não sabem os seus direitos, enfim, não conhecem de fato o direito do consumidor. Qual é o lugar, o caminho mais prático para a pessoa buscar essa informação? Bom, nós temos alguns meios, algumas vias, né? Nós podemos citar o PROCON, alguns sites que o próprio consumidor pode verificar o Reclame Aqui, por exemplo, né? Através dos portais do Ministério da Justiça, por exemplo. Associações de defesa do consumidor, como o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e, no mais das vezes, consultar o seu advogado de confiança, verificar com uma pessoa que tenha mais experiência na internet antes de realizar alguma compra, de repente um filho, um neto, né, um parente mais próximo, se não tiver confiante de realizar aquela transação, para que não caia em um golpe. Entendi. Doutor, já que essa é a tua especialidade, ajuda a gente também aqui a fazer um alerta para o nosso público, né? Como é que ele pode identificar na prática um anúncio falso, por exemplo, falando de redes sociais? Como é que ele sabe se aquilo de fato não é confiável? O senhor que é um especialista da área, o que poderia nos trazer de prático nesse sentido?
O ideal é verificar o preço, né? Ver se esse produto ou esse serviço não está sendo vendido ou comercializado por um preço vil, ou seja, um preço abaixo daquilo que a gente espera que ele custe. Né? Consultar a loja oficial, o fornecedor, enfim, verificar se de fato se trata da mesma loja, né? Fazer uma pesquisa mais apurada no Google e até muitas vezes, quando não se conhece a loja, verificar essa reputação, procurar avaliações e feedbacks de outros consumidores, se existe reclamação, ou até mesmo com o seu advogado, verificar, olha, consultá-lo, ver se não tem uma ação em andamento contra determinada pessoa, contra determinada loja, nesse sentido, né? Sempre conferir o site ali no cabeçalho da página, e às vezes quando a gente está no celular também, ver se realmente é um site de domínio brasileiro, se contém todas os itens ali essenciais, se contém o endereço que é realmente da empresa, né? Fazer essa comparação de uma forma geral, analisar a qualidade desse anúncio também, verificar se não é um anúncio muito amador e sempre ter cuidado com ofertas muito atraentes, né? Sempre Exatamente. segunda cautela. Foi o que a Desconfiar gente... dos preços muito abaixo. Exato, foi até o que a gente falou com o defensor público no primeiro bloco, né? Quer dizer, algo custa 1.000 e está sendo ofertado por R$ 400. A pessoa tem que ter um mínimo de discernimento, né? Mas, poxa, como assim? O mesmo produto em vários lugares que eu vi custa 1.000, aqui está 400. E outra coisa importante, né, doutor? Queria que você me ajudasse a fazer esse alerta aqui ao vivo. A questão daquela compra por impulso. Quer dizer, eu penso que eu estou ganhando aí uma super vantagem de preço e já vou lá porque tem que ser o Pix agora, a oferta é válida só hoje até às 18 horas. Quer dizer, esse estímulo à impulsividade na hora da compra também pode ter um cheiro de golpe, né? Esse é o problema. Se nós não estamos em fases em que as lojas costumam realizar grandes ofertas, né, nós temos que desconfiar, sim, desses preços e não podemos nos dar o direito, né, de realizar uma transação ilegítima, assim, sem se atentar aos detalhes, né? É sempre bom cuidar e verificar se realmente se trata daquela loja para não cair nesse golpe. Porque o que mais a gente tem visto, infelizmente, são pessoas vulneráveis, né, caindo nessas transações fraudulentas, né, e sendo vitimadas aos montes. Então, é realmente redobrar o cuidado com relação a isso, né, e se cercar de todas essas cautelas que foram citadas agora há pouco. Tá certo. Muito obrigada, doutor Cairon, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Muito obrigado. Até mais. Até mais.